Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é economia para a cidade de Apucarana e toda a região. E para falar sobre esse tema, convidamos o professor Rogério Ribeiro, que é especialista em economia. Seja bem-vindo, professor. Olá, Sidney. Obrigado, agradeço a oportunidade e estamos aqui à disposição de vocês. Professor, conta um pouquinho para a gente aí como é que está associada a essa baixa da taxa Selic aqui, que o pessoal tem comentado na nossa cidade. Bom, Sidney, a taxa Selic ou a taxa de juros, a gente costuma dizer que é o principal combustível de uma economia, ou seja, é uma variável que tanto faz com que a economia cresça de forma vigorosa, gerando emprego, gerando renda, como também ela pode fazer, dependendo da sua dosagem, ela pode fazer com que a economia trave e que a gente tenha menos emprego, até tendo crise de desemprego, como nós tivemos recentemente no Brasil, né, no período Dilma, onde a política econômica foi um desastre, né, nós mergulhamos numa crise profunda, onde nós tivemos endividamento público, aumento do desemprego e baixo crescimento, né? Então, a taxa de juros, ela funciona tanto para aquecer a economia, né, quanto também ela funciona como um componente que pode conter inflação. Então a gente nota que quando a inflação está muito alta, o governo costuma aumentar a taxa de juros para tentar forçar a inflação a baixar. Agora mesmo, recentemente, o Banco Central do Brasil tem reduzido a taxa de juros porque eles entendem que a inflação está sob controle, né? Então não há necessidade de manter a taxa de juros elevada porque a inflação está abaixo da expectativa e também porque a economia não está crescendo. Então eles abaixam a taxa de juros para ver se a economia cresce, porque há uma relação inversa. Quando a taxa de juros aumenta, diminui o crescimento, porque o setor produtivo acha mais interessante aplicar o recurso no mercado financeiro do que produzir, do que gerar emprego. Então, em resumo, a taxa de juros é uma das principais variáveis, um dos principais combustíveis da economia. Certo. Recentemente nós tivemos uma grande recessão aí no final do ano passado. Como é que está a economia agora? Ela está começando a reagir, professor? Ela está deixando de agravar, né? Como eu disse, nós passamos 3 anos ali com o governo Dilma até o momento do impeachment, onde realmente foi um desastre. Eu acho que foi um dos governos mais irresponsáveis que o Brasil já teve em toda a sua história republicana. Agora, com a entrada do Temer, já quase saindo, né, que já está terminando o mandato, houveram algumas tentativas de se lançar mão de políticas econômicas e promover algumas reformas, justamente no sentido de fazer a economia retomar, né? Começou bem intencionado, com algumas medidas interessantes que realmente surtiram um pouco de efeito, mas o que a gente costuma dizer a economia ela deixou de piorar, mas não está bom. Para melhorar ainda, nós temos que ter uma política econômica muito responsável, muito eficiente, que eu não acredito que o governo Temer consiga fazer agora. O governo Temer praticamente vai empurrar até encerrar o seu mandato, e a gente fica na expectativa de que o novo governo que assume em 2019 venha com uma equipe econômica competente, responsável e que lance mão de políticas econômicas que coloque o Brasil de novo na rota do crescimento econômico, na rota da geração de emprego e que melhore as condições de vida do povo brasileiro, né? Mas isso, como eu disse, se é um novo governo que vai entrar em 2019, nós só vamos começar a ver uma melhora na economia, ou como a gente costuma dizer, ver uma luz no fim do túnel lá por 2021. Então a gente tem que ir aí devagar com o andor, que a economia ainda inspira muitos cuidados e qualquer deslize, qualquer decisão mal tomada pode agravar tudo novamente. Certo. Professor, o senhor acha que é necessário fazer uma reforma fiscal também no nosso Brasil para poder melhorar a economia e o desenvolvimento do trabalho para o pessoal? Olha, a economia brasileira precisa de reformas estruturantes. O que é reforma estruturante? É uma reforma que mude a concepção de como fazer as coisas. O Brasil há muito tempo, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, vem sinalizando que precisa de reformas. Algumas reformas foram feitas no governo
governo Fernando Henrique Cardoso, algumas no governo Lula. O Temer tenta fazer algumas agora, como ele fez a reforma trabalhista, que eu entendo que ela foi importante para dar um maior dinamismo no mercado de trabalho e mesmo no setor produtivo. Há necessidade, aí eu não digo de uma reforma da Previdência, mas há necessidade de uma reforma fiscal. Há necessidade de que o setor público consiga encaixar as suas despesas dentro das receitas. Hoje, o setor público, de forma geral, tem um déficit muito grande e eles não têm condições de fazer mais nada. O setor público está travado, tanto a nível federal, quanto a níveis estaduais, quanto a níveis municipais. Então, a reforma fiscal, como você disse, eu acho que é importante, que não necessariamente seja uma reforma da Previdência. Na realidade, o setor público gasta mais do que recebe. Gasta mais do que recebe e o que gasta, gasta mal. Nós temos problemas com corrupção, com sobrepreços, com superfaturamento. Então, nós temos uma experiência explícita de que o setor público é incompetente para fazer as coisas. O senhor é a favor ou é contra as privatizações? Tudo isso é relativo, depende. O setor público, não necessariamente o setor público tem que comandar tudo na economia. Eu acho que o setor público tem que ficar com as áreas estratégicas, né? Ficar com a garantia da soberania, segurança, a saúde pública, educação pública, mesmo o sistema previdenciário. Mas existem segmentos que o setor público não precisa operar. Por exemplo, Correios. Correio pode ser privatizado, não vai fazer diferença nenhuma, né? Pelo contrário, eu acho que vai aliviar um pouco o setor público, né? Ou a Petrobras é outra estatal que poderia perfeitamente ser privatizada. A Eletrobras, que os políticos não querem privatizar a Eletrobras porque eles querem usar como braço político para manipular os seus orçamentos, para colocar os seus apadrinhados, os seus apaniguados, né? Então a gente tem que ver com bastante, de um olhar bastante crítico essa situação sobre privatizar ou não, porque o nosso problema é político. Nosso problema é falta de ética, falta de responsabilidade, falta de honestidade dos políticos. Se nós conseguimos resolver isso, a gente pode ser totalmente estatal. E se a gente não for resolver, tem que privatizar tudo. E poderemos ter um Brasil muito melhor do que a gente já tem hoje, né, professor? Com algumas privatizações, desonerando o orçamento público de algumas despesas que não são necessárias, por exemplo, cumprir à risca o teto dos salários, né? Hoje a gente vê pessoas que dizem que não podem ganhar mais que 30 mil reais por mês, mas a gente ouve dizer aí, de forma corriqueira, que as pessoas ganham 60, 70 mil. Quer dizer, a lei não é cumprida, a Constituição não é respeitada. Então a gente tem que começar também por uma reforma política. Concordo com o senhor. Professor, a gente quer agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa e sempre que o senhor tiver novidades na área da economia, o senhor será bem-vindo em nosso programa. E eu estarei sempre à disposição.